céu, Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. Toda a igreja no ritmo do céu, Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. No ritmo do céu, Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. Toda a igreja no ritmo do céu, Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. No ritmo do céu, Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. Toda a igreja no ritmo do céu, Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. Toda a igreja no ritmo do céu, Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: quem tem ouvidos, ouça. Filadélfia, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Chegamos à mensagem número 5, a importância dos muros em Jerusalém. Leitura da Bíblia, Neemias capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Nós estamos falando a respeito do cativeiro babilônico que aconteceu com o povo de Judá e que aconteceu. Eu vou ler aqui rapidamente, segundo livro das Crônicas 36, versículo 12, referindo-se ao rei Zedequias, rei de Judá. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não se voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Então, o povo do reino de Judá foi levado em cativeiro para a Babilônia, espalhado por diversas cidades, sob o domínio do rei Nabucodonosor, porque o povo fez o que era mal, não ouvindo a palavra do Senhor, começando por Jeremias, e também desprezaram os demais profetas, zombaram das suas palavras, que eram palavras de Deus, e por fim não houve mais remédio algum para evitar essa situação extrema, que é terminar com o reinado de Judá e todo o povo ser levado em cativeiro babilônico. Isso que aconteceu com Judá também é uma figura da igreja. A igreja também
na época da igreja em Tiatira, foi levado ao cativeiro babilônico, e na história da igreja, a situação, a condição dela chegou ao fundo do poço. Não poderia ser pior. Por quê? A razão é quando o povo rejeita a palavra do Senhor, quando o Senhor envia seus profetas, estará rejeitando o próprio governo de Deus, rejeitando o próprio Deus. Portanto, irmãos, essa é a razão do cativeiro. Então, eu construí uma linha do tempo para facilitar vocês a entenderem, e eu vou projetar alguns gráficos aqui para vocês, para entender bem o que aconteceu. Eu vou mostrar a linha do tempo entre a reconstrução do templo e a reconstrução do muro de Jerusalém. Houve uma distância em termos de tempo. Primeiramente, eu quero dizer para vocês, Ciro, o rei da Pérsia, ele havia conquistado a Babilônia, o Império Babilônico, e no ano 539 a.C., e no seu primeiro ano de governo, no ano 538 a.C., só alertando para os adolescentes, quando nós falamos do antes de Cristo, né, com o passar do ano, o número diminui, porque é o ano negativo. Não sei se vocês estão me entendendo, tá? Então, Ciro conquista Babilônia no ano 539. No ano que ele tomou posse, no ano 538, né, ele então passou um pregão por todo o seu reino, e está em livro de Esdras, capítulo 1. Vocês podem ler capítulo 1, acompanhar comigo, capítulo 1, versículo 1 até 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o primeiro ano é o ano 538 a.C. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Portanto, irmãos, do nada, um rei pagão, rei da Pérsia, conquista Babilônia, e no seu primeiro ano de governo, ele baixa um decreto. Esse decreto é convocar o povo de Judá. Quem quisesse estaria livre das suas obrigações com o governo, poderiam voltar para Jerusalém para a reedificação do templo do Senhor, da casa do Senhor. Isso é um grande milagre, que deu nesse rei. Irmão, só mesmo Deus pode operar esses milagres. E está nos livros das profecias, especialmente Isaías, né, e em Jeremias ali também fala, irmãos, que esse rei foi escolhido por Deus para que por meio dele pudesse que o povo retornasse a Jerusalém para a reconstrução do templo e reconstrução de Jerusalém. Tá? Então, eu não vou me ater, quem sabe em outra ocasião eu mostro vários versículos para vocês sobre, né, que Deus havia escolhido o rei Ciro antes mesmo de ele nascer.
Deus já havia escolhido a ele. Então ele baixou esse decreto, né? E ele não somente baixou o decreto liberando o povo de Deus para voltar, né, e reconstruir a casa do Senhor em Jerusalém, mas também ele mandou devolver todos os utensílios da casa do Senhor que haviam sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor, né? Aqui está nos versículos 7 a 9, Esdras 1, versículos 7 a 9. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses, né? Então, tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os 2 ilhos subiram da Babilônia para Jerusalém. É um grande milagre, né? E foi feito isso. E isso tudo aconteceu, né? O cativeiro babilônico aconteceu, o que eu acabei de ler em 2 Crônicas, né, capítulo 36, de 12 até 16. E, irmãos, aqui nós podemos ver em Jeremias 25, abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias 25, versículo 3 em diante. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. O Senhor vem falando com o povo de Judá, repetidas vezes, usando seus profetas, mas eles não ouviram a voz do Senhor. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Isso durante 23 anos. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos fareis mal algum, né? Todavia não me desses ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eu já vou pular para o versículo 11, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos. O cativeiro babilônico, segundo a profecia de Jeremias, aconteceria por 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação,
diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, Deus, pela profecia, determinou que houvesse 70 anos o cativeiro babilônico. Então, quando é que começa a contagem dos 70 anos? E quando é que termina a contagem dos 70 anos? Quando é que termina? Exatamente o que eu li para vocês no Esdras, capítulo 1, versículo 1, é justamente no primeiro ano do governo do rei da Pérsia, Ciro, no ano 530, né? Ali no ano 536, né? 38, certo? No primeiro ano, 538. É o seguinte, aqui existe uma pequena diferença. Alguns usam, né, 538, e o livro a cronologia, a Bíblia cronológica de Rees, ele também alterou alguma coisa. Então eu vou mostrar para vocês quando é que começa a contagem. A contagem começa pelo livro de Daniel, capítulo 1. Dá uma olhada em Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 2 e 3. Capítulo 1, eu vou ler desde o versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então a contagem começa no primeiro sítio, né? No primeiro cerco a Jerusalém pelo rei, porque ali foi entregue e foi levado ao cativeiro babilônico vários do reino de Judá, inclusive Daniel. Daniel, o jovem, foi levado juntamente com outros jovens para o cativeiro babilônico. Esse foi o ano 606. Por isso que o Rees corrigiu o primeiro ano do rei Ciro, né, para o ano 536, no lugar do 538 que anteriormente havia sido, né, estabelecido. Então são exatamente do ano 606 ao ano 536, são exatamente 70 anos de cativeiro babilônico. Então, acho que pode mostrar o gráfico que eu fiz, né? E esse gráfico mostra o início do cerco, né? E esse cerco durou 20 anos. Né? Não aparece aqui na minha tela? Eu tinha solicitado, né? Então aqui vocês estão vendo ali onde começa Daniel capítulo 1, versículo 1, ano 606, a primeira deportação, incluindo Daniel e outros jovens, tá? E começa o primeiro cerco, e o cerco durou 20 anos, e no ano 586 houve a queda de Jerusalém, tá? E ali houve várias deportações, várias transferências, né, do povo de Judá para a Babilônia. Vocês podem ver a primeira deportação, a segunda deportação, a terceira deportação e a quarta deportação foi o cerco final, e ali foi derrubado Jerusalém e o templo foi destruído, né? E os muros foram derrubados, as portas queimadas. Isso aconteceu aqui no ano 586 anos, tá? E com isso durou até 70 anos, quando começa no
ano 536, o decreto do rei Ciro, tá? São exatamente 70 anos de cativeiro babilônico. Então, Daniel foi levado para a Babilônia daquela primeira vez e termina com decretos do rei Ciro, rei da Pérsia, em Esdras, capítulo 1, versículo 1, no ano 536. E dentre tantos que foram levados em exílio, voltaram somente, isso está voltando lá para Esdras, estavam apenas 49.897 pessoas, isto é, menos de 50 mil homens voltaram para Jerusalém com o fim de reedificar a casa do Senhor. E embora seja uma minoria que voltou, porém tem um significado enorme, de extrema importância, essa volta para Jerusalém. Então, a restauração da casa do Senhor em Jerusalém significa a restauração, primeiro, significa o primeiro esboço da restauração da nação de Israel, tá? E o governo de Deus a partir de Jerusalém. O Senhor é o Deus que habita em Jerusalém, porque o próprio Esdras fala assim, não fala assim? Dá uma olhada, onde está o Esdras 1, Esdras 1, versículo 3, eu acho. Versículo 3, aqui ó. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Presta bem atenção, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Portanto, irmãos, a restauração de Jerusalém não era apenas restaurar a nação de Israel, a capital da nação de Israel, mas também restaurar Jerusalém significa restaurar o governo de Deus, porque Deus é o Deus que habita em Jerusalém, tá? Então presta bem atenção, não é apenas restaurar uma nação qualquer, é restaurar o governo de Deus sobre Jerusalém, em Jerusalém, aqui na terra. Isso é muito importante. Então, antes de entrarem na boa terra, vamos voltar para Deuteronômio 12, que eu havia lido. Acho que vale a pena, Deuteronômio 12. Quando o povo de Israel estava para tomar posse da boa terra, Deus então fala para eles de uma questão crucial. Quando eles forem tomar posse, as 12 tribos de Israel, cada um tomar posse da sua porção da terra, mas tem um assunto muito importante que Deus então deixou bem claro aqui em Deuteronômio 12. E eu quero enfatizar um pouco para vocês o que eu falei ontem na live para o PAC. Nos primeiros 3 versículos, ali o Senhor fala assim: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Deus deu essa terra para nós tomarmos posse, desfrutarmos, usufruirmos de tudo o que essa terra pode nos dar. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses. Eles serviram onde? Como se serve, como se adora os ídolos? Adoram, sobre as altas montanhas, sobre os pequenos montes e debaixo de toda árvore frondosa. Quer dizer, é assim que se adora os ídolos, os deuses falsos.
deitareis abaixo esses altares que eles fizeram, despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos, queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas, né, dos seus deuses, apagareis o seu nome daquele lugar. Olha só o versículo 4, ele diz assim: não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Não é assim que vocês adoram Deus, o verdadeiro Deus. E o que o Senhor está querendo mostrar? Por isso ontem eu expliquei um pouco para vocês, para os irmãos, né, que de onde veio a adoração aos ídolos? Começou com Nimrod. Quando Nimrod levou ao povo da terra, habitantes da terra, não mais temerem a Deus, não dizer para o homem que o homem não precisa de Deus, portanto o homem pode governar o homem consegue se virar sem Deus. Então Nimrod promete, né, promete ao homem dar-lhes sustento, dar-lhes entretenimento e dar-lhes segurança, e ele edificou cidades para que isso fosse possível. Vocês entenderam? No entanto, todo homem sabe que mesmo não precisando de Deus, tentar viver uma vida totalmente não precisando de Deus, independente de Deus, mas o homem não domina a natureza. O homem não domina as coisas sobrenaturais que ocorrem, não é isso? Só uma coisa pequena, né? As condições climáticas. Nós estamos aqui em São Paulo, na região aqui, sofrendo com inundações, né? Com o deslizamento de terras, soterramento de pessoas, quer dizer, então, lavouras perdidas, e lá no sul está tendo seca, perdendo também, né, as plantações. Irmão, o que quer dizer o quê? O homem, por mais que o homem diga, eu não preciso de Deus, mas o homem não controla a força maior, que é a própria natureza. E então, o homem que já havia declarado independência a Deus, o homem vai apelar para quem? Vai apelar para forças maiores. Essas forças maiores, irmãos, são os, né, forças maiores são os deuses falsos. Esses deuses falsos, na verdade, irmãos, estão debaixo, né, de anjos, né, anjos caídos, que têm força maior do que o homem. E, irmãos, por que o homem adora então ídolos? Porque o homem sacrifica-se para os ídolos? É para o benefício próprio. Desde que o homem se desconectou de Deus, o homem não precisa mais de Deus, irmãos, o homem sempre viveu buscando os seus próprios interesses. É ou não é? Todo homem só pensa nele. Todo homem busca, corre atrás dos seus benefícios, dos seus interesses, porque se eu não corro atrás dos meus interesses, quem que vai correr atrás, né, dos meus interesses? Então o homem virou assim, virou egoísta, virou, né, porque o homem longe de Deus. O que acontece? Então, se eu preciso de condições climáticas boas para eu ter uma boa safra, eu preciso adorar, né, adorar um ídolo, um Deus falso, que é o Deus da agricultura. Irmãos, assim que surgiu toda a mitologia grega, o homem precisa, né, de ter sucesso, né, no casamento. Ele vai adorar um Deus de amor ou uma deusa de amor, certo? E assim, sucessivamente, né? E vocês sabem que num país católico também, semelhantemente, né, cada um tem o seu santo, né? Vocês sabem disso. O santo padroeiro dos motoristas, santo, né, do casamenteiro, vocês sabem disso, né? Santo, tá? Irmãos, esse princípio que veio a adoração. Então, por que o homem adora os deuses? Não é porque ele gosta dos deuses falsos, é para o benefício próprio, né? Existe na mitologia grega
né, existe um Deus que cuida da saúde, né? Tanto é que o hospital, naquele tempo, nos tempos gregos, né, o hospital, na verdade, é um templo dedicado a esse Deus da saúde. Esse é o hospital, né? Então, irmãos, então os homens correm atrás disso. Então, lá na terra dos cananeus, irmãos, eles eram cada um buscando o seu próprio interesse, adorando Deus embaixo de uma árvore, né, em cima de um monte, em cima de uma montanha alta, irmãos, adorando Deus. Mas não é assim com Deus, com o verdadeiro Deus. Por quê, irmãos? Qual a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença com vocês que estão aqui dentro? Irmãos, nós não estamos aqui para buscar nosso próprio interesse. Isso é em primeiro lugar. Nós estamos aqui, eu estou dizendo, o povo que né, vai entrar na boa terra. Estamos aqui para estabelecer lugar da morada, lugar de habitação de Deus. Para que Ele possa ter um lugar de habitação e governar entre o povo de Deus. Irmãos, esse é o nosso coração. Não estamos aqui na igreja, irmão, para buscar benefício nosso. Não estamos aqui por um chamado evangelho da prosperidade. Não estamos aqui, né, meramente para ter a cura, ter uma saúde. Não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós não estamos aqui, irmão, por qualquer outro interesse. Nós estamos aqui pelo quê? Pelo quê? Para quê? Para adorar a Deus e fazer a vontade dEle. Deus precisa de um povo assim. Então, por isso que o Senhor fala assim, não fareis assim com o Senhor vosso Deus. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Quer dizer, eu vou escolher entre vocês uma cidade, um lugar. E nesse lugar é o lugar da minha habitação, da minha morada. E para lá vocês vão, porque eu governo vocês, o povo de Israel. Vocês não vão buscar sua própria vontade. Busquem a minha vontade, que eu vou cuidar de vocês. Certo? Então, a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e as ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas. Lá, somente lá, comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis de tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos for abençoado o Senhor vosso Deus. Olha o versículo 8. Não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Irmãos, antes de nós termos clareza de que Deus deseja nos governar, Deus quer estabelecer o governo sobre o seu povo. Agora estou falando com a igreja. Deus quer estabelecer o seu governo na igreja. Então, a igreja, irmãos, não é um lugar para cada um buscar seus interesses. Aquela igreja é boa porque ali vou enriquecer. Aquela outra igreja porque tem um coral bonito. Aquela igreja é boa porque eu vou ser curado. Aquela igreja... Irmão, nós não estamos aqui para isso. O Senhor certamente cuida de nós. Mas, irmãos, nós somos o seu povo para quê? Para fazer a vontade de Deus. Certo? Então, não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo? Cada qual buscando o que bem parece aos seus, diante dos seus olhos, buscando o seu próprio interesse, ou, na sua opinião, o que for melhor. Irmão, não estamos aqui para isso. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Tá? Então, irmãos, o Senhor, e esse lugar, irmão, nós temos o governo de Deus. Esse lugar nós temos o falar de Deus, que governa o povo de Deus. E nesse lugar, irmão, nesse lugar, nós temos a unidade do povo de Deus. É ou não é? Se todo o povo, cada qual, ninguém faz o que bem parece aos seus olhos, isso quer dizer o quê?
todos obedecem à ordem do Senhor. Por isso, irmãos, esse povo era um povo que tem a unidade em torno de Jerusalém. Uma unidade em torno do falar de Deus, a unidade em torno do governo de Deus, ali no lugar onde escolheu. Tá? Então, bom, vamos lá. Esse lugar, irmãos, nós sabemos que mais tarde, dá uma olhada em Salmo 132. Qual foi o lugar escolhido? Salmo 132, versículo 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Abençoarei com aqui habitarei, pois o preferi. Então não é segundo o lugar da sua preferência, mas do lugar da preferência de Deus. Tá? Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Quer dizer, quem está debaixo do governo de Deus, irmãos, Deus cuida. Não precisa você correr atrás de adorar o Deus da agricultura. Não precisa você ficar correndo atrás do Deus do amor. Não precisa correr atrás do Deus que te dá um sucesso em determinadas coisas. Deus da cura. Irmãos, Deus vai cuidar de você se você buscar a sua vontade e estiver debaixo do seu governo, né? Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Você que está debaixo do governo de Deus, você está contente? Você está feliz? Você está exultando com júbilo? Esse é o sinal de que, irmãos, estamos debaixo do governo de Deus. Não estamos aqui para buscar nosso próprio benefício. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Porque, irmãos, fazendo a vontade do Senhor, nós estamos pregando o evangelho do reino, nós queremos fazer Cristo empossar esse reino através da igreja. Tudo que o Senhor está fazendo, irmãos, é para florescer a coroa do Rei Jesus. Ele vai tomar posse desse reino. Portanto, irmãos, a volta do cativeiro babilônico na história da igreja iniciou-se com os irmãos que se libertaram, irmãos que eu chamo, os irmãos que aqui nós conhecemos por irmãos unidos. Mas quando eles começaram nas Ilhas Britânicas, no final, né, ali no século XIX, né, no século XIX, eles, século XIX, né, e eles não tinham, eles perceberam que a igreja havia caído na armadilha de Satanás, introduzindo a hierarquia na igreja já lá no século II, porque não tinha mais a palavra profética, não tinham mais, deixou de existir os apóstolos, porque os líderes das igrejas, cada um buscava, né, mais espaço para si, primazia para si, não tinha mais condição espiritual para Deus levantar algum apóstolo, e dessa forma foi introduzida a hierarquia, né, o governo dos bispos, o episcopado, passou a existir na igreja para governar as igrejas, e esse governo dos bispos não passa de um governo humano, não é um governo de Deus. Por isso que a igreja se degradou até chegar no fundo do poço. Então, uma das coisas que em Apocalipse 2, ali o Senhor alerta é contra o quê? A doutrina dos nicolaítas. Que é a doutrina dos nicolaítas? São alguns que se colocam acima dos outros. O clero está acima dos leigos.
no assunto de Deus, no assunto da palavra de Deus, no assunto de adoração a Deus, nós temos um grupo especializado que são os clérigos. Eles vão buscar como fazer isso, e vocês são apenas leigos. Vocês trabalham nas suas profissões seculares e apenas tragam contribuições para a igreja e sejam membros fiéis da igreja. Então, assim se praticou por séculos e séculos e séculos. Quando veio a reforma, né, no tempo da igreja em Sardes, irmãos, esse clericalismo, essa hierarquia, a divisão e hierarquia na igreja não se acabou até os dias de hoje. Ainda tem um grupo que são estudados, foram ungidos, né, instituídos, né, pastores, sacerdotes, e os demais são leigos. Vocês não estudaram teologia, vocês são leigos. Irmãos, na igreja não é assim. Na igreja todos são membros do corpo de Cristo, e todos devem funcionar como membros do corpo de Cristo, porque o clericalismo, a introdução da hierarquia, mata a função dos membros do corpo de Cristo. Portanto, os irmãos unidos trouxeram de volta essa visão, né, de que os membros do corpo de Cristo devem funcionar. Eles passaram a tratar um ao outro somente de irmãos, tiraram um título, né? Não que não tenha pastores na igreja, tem muitos pastores na igreja, mas o pastor é função, não é título, né? Então aí acabou esse título de pastor entre os irmãos unidos, e vou ler aqui, né, e a busca pelo funcionamento do corpo de Cristo, e também com o término da doutrina dos nicolaítas, também termina a doutrina de Balaão, né? Porque você tendo uma casta, né? Uma categoria diferente de profissionais na área espiritual, e esses que se dedicam só a isso precisam ser sustentados. Então aí surge os assalariados, vem a doutrina de Balaão, e acaba, infelizmente, quem é assalariado acaba fazendo a vontade de quem o assalaria. Então, não é assim na igreja, na casa de Deus. Deus tem a sua maneira de sustentar os que servem ao Senhor, né? Então, assim, e com isso foi um grande passo de volta para Jerusalém, de volta para atender, né, o decreto do rei Ciro, mas parou no meio do caminho. E o Watchman Nee foi usado já no começo do século XX, e ele teve uma visão, né, eu vou ler aqui para vocês. O Senhor avançou com o Watchman Nee na China com a visão da prática da unidade em cada cidade, restaurando a base da unidade que o Senhor estabeleceu, em que estão incluídos todos os filhos de Deus regenerados pelo Espírito, independentemente de que denominação cada um diz pertencer, tá? Pois Deus tem só uma igreja em cada cidade, e todas as igrejas locais formam apenas uma só igreja em toda a terra, e também uma só igreja universal, somando os santos de todos os tempos, tá? E com essa visão da unidade, dá para se praticar a unidade em cada cidade. E dessa forma, irmãos, o Senhor restaurou uma base entre nós que não seja divisiva, uma base capaz de incluir todos os filhos de Deus. Ainda que os filhos de Deus, infelizmente, hoje já estão divididos em várias denominações, de vários grupos, mas tem uma base que não divide, né? Essa base é a base da unidade em cada cidade, que o Watchman Nee viu. Ele praticou isso, tá? Ele praticou isso em 400 igrejas na China, certo? E em 40 igrejas também no Sudeste Asiático. E Witness Lee
né, foi usado por Deus para trazer mais luz sobre isso e trazer essa visão para o Ocidente. E o irmão Dong Yolan foi enviado por Deus para o Brasil, trazendo essa prática, e nós estamos sobre essa base, esse fundamento, desde 1960, quando foi trazido ele para cá. Irmãos, a importância disso é que, irmãos, nós estamos numa base não divisiva. E quando estamos numa base não divisiva, Deus então tem para quem entrega a sua palavra. Se vocês perceberam, as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas de Apocalipse são entregues para os anjos, o anjo de cada igreja. O anjo ali é mensageiro, é o representante, os líderes da igreja. E só que ele não pode entregar para um grupo que não representa todos do povo de Deus naquela cidade. Não sei se vocês entenderam. Acho que eu vou pedir, me ajuda aqui a trazer essa lousa aqui. Eu trouxe essa lousa para cá justamente para tentar mostrar para vocês, como é que, para vocês terem um pouco mais de deixa eu passar primeiro, né? A câmera dá para pegar aqui, né? Tá. Acho que um pouquinho mais para trás, porque os irmãos lá de trás podem enxergar, né? Tá? Dá para todo mundo ver? Tá. Vamos supor que isso aqui é a cidade... Isso aqui é a cidade de São Paulo, tá? Eu não sei o formato, mas vamos supor que isso aqui é a cidade de São Paulo, tá bom? E na cidade de São Paulo nós temos, graças a Deus, vários que se converteram ao Senhor, creram no nome do Senhor Jesus, não é isso? Aqui, todos aqui foram verdadeiramente regenerados pelo Espírito, nasceram de novo e são filhos de Deus, né, que estão aqui, morando aqui na cidade de São Paulo. Certo? Estão vários aqui. São todos que creem no Senhor Jesus. Eles fazem a parte, todos eles faz parte da única igreja. Deus só tem uma igreja. Certo? No entanto, alguns deles pertencem à denominação A. Denominação A. Vocês estão entendendo? Outros pertencem à denominação B. Outros pertencem à denominação C. Outros a uma comunidade D. E assim por diante. Assim por diante. Então, Deus tem uma carta para entregar para a igreja em São Paulo. Ele vai entregar para quem? Hein? Se entregar para A, não está sendo entregue para os demais. Para o B, para o C, para o D. Para quem deve entregar? Então, qual é a base? Aqui, o grupo A está sobre a base da sua denominação. Todos eles seguem um certo dogma, seguem as suas, vamos dizer, de repente, veio pela uma revelação de uma verdade de um grande servo do Senhor no passado. Aí eles seguem, as instruções dele, tá? E o grupo B, eles seguem uma prática deles. Todos eles são dessa mesma prática. E o C e o D, cada um segue, além da fé básica, essencial de todos, eles praticam, ou eles seguem cada um, debaixo das suas instruções. Então Deus não pode, até então, não pode entregar a palavra, a carta dele para a igreja. Vocês entenderam como é importante voltar para a base correta? Então, como Deus vai entregar? Quem está na base correta aqui? Quem está na base correta? Hein?
E qual é a nossa base? Nós somos circulados aqui também? Estamos aqui? Não. Por isso, irmãos, a nossa base é a base do limite das cidades. Essa é a nossa base, ó. Vocês entenderam? Essa aqui é a nossa base. A nossa base inclui todos os filhos de Deus. Não importa se está na denominação A, B, C e D, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Não, a nossa base é essa. Se a base da igreja em São Paulo é essa, a igreja em Campinas também pratica assim. E a igreja em Sumaré também pratica assim. Irmãos, aí acaba Deus tendo essa prática da unidade da igreja é universal. E essas igrejas não são isoladas, fazem parte de um só corpo. O corpo de Cristo não é uma igreja local. O corpo de Cristo é todos, forma-se todos os membros do corpo de Cristo. Tá? Então, os irmãos perceberam que essa base aqui é importante. E a partir do momento que nós estamos pisando na base correta, Deus começou a entregar a carta para a igreja. E o que é essa carta? A palavra profética. Bom, então está visto, acho que pode até retirar aqui, né? Semelhantemente, só para vocês entenderem melhor ainda, a restauração da nação de Israel em 1948, a importância dessa restauração. Por que foi importante restaurar a nação de Israel? Houve uma resolução, uma pequena luta travada ali e tal, e em 1948 restaurou-se a nação de Israel. A nação de Israel passou a existir de novo com capital Tel Aviv. Ali estavam um número diminuto de judeus, ou do povo, dos filhos de Israel, ali naquela terra, em comparação à quantidade de judeus espalhados pelo mundo todo. Talvez haja mais judeus em Nova York, na Argentina, talvez até no Brasil, do que quem voltou para Tel Aviv. Então, quando se iniciou a nação de Israel, em 1948, estabelecido como capital Tel Aviv, irmão, tinha poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas, irmãos, têm um grande efeito. Tem o efeito de quê? De representatividade. Os judeus que moram em Nova York são mais numerosos, são muito mais ricos, mas os judeus que moram em Nova York não podem representar a nação de Israel. Os judeus em Buenos Aires, os judeus em São Paulo, não podem representar a nação de Israel, por melhor que seja, por mais numeroso que seja, mais ricos que sejam, eles não podem, não têm a representatividade. Vocês entenderam? Então, quem está na base correta, acaba tendo a representatividade. E a representatividade é muito importante. Não significa que os judeus estão em Tel Aviv são melhores que os outros. Não significa que os judeus que estão em Tel Aviv, né, são mais ricos do que os outros, são mais sábios, são mais inteligentes. Não. Só que eles estão na base certa. Eles representam todo o povo de Deus. Certo? O que as decisões tomadas pela nação de Israel vêm de onde? Vêm de Tel Aviv. E hoje eles estão transferindo Tel Aviv para Jerusalém como capital. Foi reconhecido só por, acho que Estados Unidos e pelo Brasil, né? Poucos países reconheceram. Então, irmãos, essa representatividade, eles representam junto à ONU, né?
eles tomam suas decisões em nome dos judeus, em nome dos filhos de Israel, em todo o mundo, mas eles representam a todos. Vocês entenderam como é importante isso? Então, não é questão de número de pessoas, não é questão de poder econômico, mas da base correta de representatividade. Portanto, irmãos, em uma cidade, né, vamos fazer o seguinte. Então, graças a Deus, irmãos, por esse grande avanço. No entanto, né, o Senhor avançou através do Watchman Nee, Windesir, irmão Dong trouxe para cá, fundamentou tal, né? Graças a Deus por esse avanço, mas ainda falta alguma coisa. Nós sentimos que ainda falta alguma coisa, porque ainda há muita discussão, né, do que realmente é a igreja em Filadélfia. Quem está, né, quem vai dar prosseguimento àquilo que iniciou lá na igreja primitiva, né? Onde aquela direção do Espírito, os sinais, prodígios que eram, né, feitos por meio dos apóstolos, então a liderança do Espírito, né, por meio dos apóstolos, e o aumento significativo de número de pessoas e do governo do Senhor na igreja de maneira prática, ainda sentimos falta de alguma coisa. Então, por isso que onde eu quero mostrar, a restauração do templo inicia-se com a liderança de Zorobabel, mediante o decreto do rei Ciro, que acabei de ler para vocês, em ano 536, já corrigi o ano, eu comecei falando no ano 538, por causa dos 70 anos, eu vou usar o ano 536, até a sua conclusão. Agora eu vou pedir para mostrar o segundo gráfico. O segundo gráfico já inclui a reconstrução do muro, tá? Então ali vocês têm o primeiro gráfico, o decreto do rei Ciro, tá? Decreto do rei Ciro até ali 536, tá? Vamos mudar para 536. Até a conclusão do templo em 516, tá? Até o 516, não é outro gráfico. É isso, esse gráfico, tá? Então, até a conclusão da construção do templo, no ano 516, são 20 anos, tá? O tempo que durou a reconstrução do templo, 20 anos, tá? Mas depois que se concluiu o templo, não se fez mais nada. Um templo sozinho ali não vale nada. Porque Deus é o Deus que habita em Jerusalém. Mas cadê Jerusalém reconstruída? Jerusalém não foi reconstruída, somente o templo. Enquanto Jerusalém não é reconstruída, não é reconstituído o governo dentro da cidade de Jerusalém. Vocês estão me entendendo? Então está faltando governo ali. O problema todo é o governo. Aí houve um período, vocês estão vendo ali, 71 anos de interrupção. Terminou o templo, tá? Houve 70 anos de interrupção até Neemias capítulo 1. Dá uma olhada em Neemias capítulo 1. Irmão, é muito tempo, são 70 anos, 71 anos. Vamos dar uma olhada em Neemias. Ó Senhor Jesus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisdeu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Vocês sabem que a grande parte do povo judeu foi levado para o cativeiro babilônico, mas alguns escaparam. E quem escapou, geralmente, é povo mais pobre ali da terra.
Tá? Então, ele perguntou sobre como está a situação desse povo, porque desde que foi reconstruído o templo, não houve mais repovoamento, não houve mais, né, o povo que voltou para morar em Jerusalém, porque não havia o governo, não havia administração, era uma terra abandonada. Vocês estão entendendo que está faltando alguma coisa? Faltando alguma coisa? Né? Graças ao Senhor pela visão que nós vimos até hoje, né? Tudo que o Senhor já restaurou até hoje, mas ainda falta alguma coisa. Essa alguma coisa é importante para que Deus possa estabelecer o seu governo aqui na terra. Tá? Então, aí disseram-me, versículo 3, isso é triste, mesmo com a reconstrução do templo. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província de Judá, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aí está a razão. A razão é que os muros de Jerusalém são derrubados e as portas queimadas. Ali não tem cidade administrada. Não tem administração na cidade, não tem governo na cidade. É a terra de ninguém. Então, irmão, não basta apenas restaurar o templo. Precisa restaurar o governo. Tá? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os seus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés, teu servo. Quer dizer, a razão do cativeiro babilônico e a razão do abandono de Jerusalém, irmãos, é abandonar a palavra do Senhor e não dar ouvidos para o que o Senhor fala com o seu povo. Então, versículo 8, ele fala: lembra-te da palavra que ordenasse a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos convertirdes a mim e guardardes os teus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias pediu para o Senhor cumprir totalmente a sua promessa. E só que para cumprir a promessa precisa haver os que se arrependeram, né? E os que vão se dedicar para isso. Aí que aconteceu no capítulo 2. No mês de Nisão, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, ele era o copeiro do rei. Vocês sabem que não é qualquer um que é copeiro do rei. Podem ter muitos garçons que servem, mas o rei só pode ser servido, a sua bebida só pode ser servida por uma só pessoa. E essa pessoa tem que ser de extrema confiança. Estão saindo nos noticiários dos jornais que está começando uma moda de envenenar pessoas, né? Vocês estão sabendo, né? Muitas pessoas estão morrendo porque alguém colocou arsênio no bolo, outros colocaram veneno de rato, né? Acho que numa gelatina, alguma coisa assim, né? Então pessoas estão morrendo. Você imagina, né? O rei não vai aceitar beber nas mãos de qualquer um. Então, o copeiro do rei era de extrema confiança. E muitas vezes o copeiro do rei era até um conselheiro do rei. Tem que ser alguém de muita confiança, né? Senão, porque a vida do rei está na mão dele. Tá? Então, aí eu, né, uma vez posto o vinho diante dele,
eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Porque se o rei não se agradar, você está com cara triste, se o rei não se agradar, pode mandar matar você, entendeu? Então ele ficou com medo. E lhe respondi, vivo ao rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade... Vocês estão entendendo? O templo foi reconstruído, mas aqui fala, se a cidade, onde estão os sepulcros dos meus pais, está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, Senhor, me guarda aqui, para ele não se enfurecer e me matar aqui, né? E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Vocês estão percebendo? Não basta apenas reedificar o templo, precisa reedificar a cidade, reedificar Jerusalém, para Deus voltar a habitar ali novamente, para Deus voltar a governar o seu povo naquele lugar. Espero que vocês tenham entendido a importância disso. Ó Senhor Jesus. Então percebemos que além de reedificar a casa de Deus, faltava, em primeiro lugar, levantar os muros de Jerusalém para estabelecer um limite dentro do qual Deus realmente possa governar, e o seu povo dê ouvidos à sua voz e obedeça à sua palavra, e assim o Senhor executa de fato a sua vontade. Irmão, está faltando isso. E você, o que vai fazer? Vamos reedificar Jerusalém? Levantar os muros? Colocar as portas? Né? Neemias, né? Ó Senhor Jesus. Neemias então solicitou ao rei autorização para voltar, tá? Olha o versículo, né? Capítulo 2 de Neemias, versículo 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Eu tenho que dar um prazo para ele, porque ele, afinal de contas, Neemias era um homem de confiança do rei. E o rei não queria a sua ausência por muito tempo, né? Então ele marcou um certo prazo e ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Jerusalém, porque ele sabia, se o rei não lhe der autorização, ali ele tem 1000 inimigos ali para impedir, né? Então ele pediu carta de autorização para o rei, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, da cidadela do templo, e para os muros da cidade, e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Aleluia. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo, aí vem a oposição. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, é uma luta espiritual. Nós estamos lutando pelo bem do povo de Deus. E certamente o inimigo de Deus está furioso,
que vocês vieram fazer? Enquanto não houver o governo de fato de Deus, através da sua palavra, irmão, Satanás de certa forma está folgado. Ele não se preocupa tanto, porque não tem um governo de Deus estabelecido, e ele pode entrar em Jerusalém a hora que ele quer, né? Então, quando vem esses que vêm se preocupar com Jerusalém, vai delimitar a sua ação, tá? Cheguei em Jerusalém, tá? Então, o que aconteceu? Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Ele não antecipou a sua intenção, para que o inimigo não arme armadilhas contra isso, né? Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Irmãos, se você hoje entendesse, quando fala dos muros e das portas, irmãos, são quem delimita o governo de Deus ou sem o governo de Deus. Então, hoje nós entendemos, quando você fala em muro, hoje nós entendemos, irmãos, que os que estão, né, os que estão reconstruindo muros, porque eles viram que Deus governa o seu povo, estou falando no tempo da igreja, Deus governa o seu povo pela sua palavra. E nós hoje estamos lutando para Deus continuar estabelecendo o seu governo através da palavra profética, da palavra que Ele fala conosco. E os muros são para isso, tá? O muro, irmão, o muro de Jerusalém vai fazer, é um divisor de águas entre quem acolhe a palavra. Eu vou usar 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13. Vamos abrir a Bíblia, vamos lá. Aqui você vê o muro aqui, ó. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, porque aqui tem um grupo de pessoas que enxergou o muro e aceita o governo de Deus, e deixa Deus operar. Como? Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. O que você pode extrair disso? Aqui há pessoas que aceitam, que acolhem a palavra do apóstolo Paulo, a palavra do enviado de Deus, para falar a palavra de Deus, como a palavra de Deus e não como palavra de homens. E esses que acolhem a palavra de Deus, permite que Deus governe a sua vida. Que permitem que Deus, sabe, através da sua palavra, opere na vida deles, com governo e com operações que façam a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, a importância do muro. Então, o muro, a hora que eu levantar os muros, ele vai separar os que acolhem e os que não acolhem, né? Os que acolhem vão estar dentro do governo de Deus. Os que não acolhem está fazendo o que bem entender diante dos seus próprios olhos. Então, irmão, se nós queremos estabelecer o governo de Deus, nós precisamos levantar o muro e ficar do lado de dentro do muro aqui. E nós somos aqueles que acolhem e permite que Deus faça a sua obra, a sua vontade, através, voltando àquela igreja primitiva no começo, perseverando no ensinamento dos apóstolos, na comunhão,
não é isso? Naquele tempo, né, os sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos, e o número, dia a dia, ia acrescentando, né, acrescentando-lhes os que iam sendo salvos, crescia a palavra, crescia o número das pessoas, e os apóstolos falavam com intrepidez a palavra, a vida da igreja tinha vigor, porque tinha comando de Deus, tinha governo de Deus, tinha palavra de Deus, tinha operação do Espírito, ou não tinha? Por que acabou em tudo isso? Por que tudo isso acabou? Eu acho que muitos líderes dos grupos cristãos, que realmente amam o Senhor, buscam o Senhor, concordam comigo em falar que desde aqueles milagres e sinais que os apóstolos operavam naquela primeira fase da igreja de Jerusalém, e depois Paulo operou na igreja dos gentios, mas nunca mais nós ouvimos isso no meio da igreja, no meio dos filhos de Deus, nesses 19 séculos, praticamente, né, não tem mais essas operações. A igreja não vive mais nesse vigor, não tinha mais, né, as coisas sobrenaturais acontecendo. Irmãos, por quê? Porque o povo deixou de acolher o governo de Deus através da palavra. E agora, irmãos, vamos dar para o Senhor isso. E graças ao Senhor, irmãos, desde que o Senhor nos introduziu a comportagem dinâmica, né, e depois os adolescentes, né, as tropas, capitães, intendentes, né, irmão, milagres e milagres estão acontecendo no nosso meio, e restaurando-se os sinais e prodígios. Isso é um grande sinal, irmão, que Deus está tendo liberdade para operar de novo. Porque dentro desse muro estão os que acolhem a palavra e permitem a palavra trabalhar. Só que, irmão, quero deixar claro para vocês que esses muros não são o limite da localidade que eu falei para vocês lá. O limite da localidade, a unidade do limite da localidade inclui todos os verdadeiros filhos de Deus. Mas esses muros não estão excluindo ninguém no acolhimento como igreja, como cristãos. Vocês estão entendendo? Mas esses muros, acho que eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Vocês sabem que desde quando Jesus veio pregar o evangelho do reino, a igreja é o reino dos céus. É ou não é? A igreja é uma ilha governada por Deus. Governada por Deus. Então a igreja é o reino dos céus, ou deveria ser o reino dos céus. Mas infelizmente, a grande parte dos cristãos não vivem debaixo do governo de Deus. Por isso que existe o que nós chamamos de aparência do reino dos céus. A aparência do reino dos céus inclui todos os filhos de Deus. Mas existe apenas um grupo pequeno que vive a realidade do reino dos céus. Esses que vivem na realidade dos céus, irmãos, são os governados por Deus. E os muros que são estabelecidos cercam essas pessoas. Vocês estão me entendendo ou não? Dá para entender? Então, quem acolhe vai fazer parte da realidade do reino dos céus. E aceita o governo de Deus. E quem não acolhe está fora da realidade do reino dos céus, mas não fora da igreja. Estão, né, na reino do céu, mas na aparência do reino dos céus. Mas a nossa luta é trazer mais filhos de Deus para dentro da realidade do reino dos céus. Vocês estão entendendo? É por isso que nossos comportores estão indo na rua. Pregar o evangelho do reino. Para quê? Para trazer mais pessoas para dentro dos muros. Para viver a realidade do reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Então, depois de inspecionar, né, em Neemias, voltando lá para Neemias, ó Senhor Jesus, eu já vou terminar. Depois que Neemias inspecionou os muros, e ele no versículo 16, não sabiam os magistrados, estou lendo o capítulo 2, tá?
Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, porque eles não entenderam exatamente por que Neemias foi para Jerusalém. Pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. Não vamos buscar cada um seu interesse, vamos buscar o interesse de Deus. Vamos fechar esses muros, vamos levantar essas portas. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aleluia, Neemias encontrou os que querem reedificar juntamente com ele. E nós também encontramos bastante gente aqui que está disposta a reedificar esses muros. Porém, Sambalate, Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, servos de Deus, nos exporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Isso não é com vocês, isso é conosco. Nós vamos trabalhar, tá? Bom, irmãos, vamos lá. Seguindo, né, Neemias 3, todo o povo, irmãos, todo o capítulo 3 de Neemias, todo o povo, desde o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, lado a lado, restauraram o muro de Jerusalém. Bom, que coisa linda, né? Cada um, né, lado a lado, ombro a ombro, começaram a trabalhar. Irmão, estou vendo essa situação aqui? Estamos aqui trabalhando lado a lado, ombro a ombro, ninguém é maior que ninguém, estamos aqui, irmãos, dentro do amor fraternal, né? Aí, quando os opositores souberam, capítulo 4 de Neemias, versículo 1, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Quem são vocês? Certo? Vocês vão fazer essa obra, né? Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, porque esses aqui viviam na região de Samaria, né? Aí eles disseram: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-á-lhes isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Quer dizer, esse povo fraco não vai ter nem força para construir o muro como deve ser feito. Sobe uma raposa no muro, vai derrubar a pedra, né? Aí Neemias ora ao Senhor. Não adianta brigar com eles. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de castigo. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou à metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar.
povo tinha ânimo para trabalhar. Vocês estão animados? Mas, de novo, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobre modo irados. Irmão, nós experimentamos essa ira aqui, né? Muita ira. Palavra profética, a palavra, né? Contra a imersão, são gente que, né, falaram mal contra a imersão, contra grito de guerra, né, contra transcrição da palavra, né, ouvir mensagens, tudo, irmãos, e ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali, quiseram suscitar confusão entre nós. Não houve isso tudo? Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, vão subir contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelas vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Irmão, a nossa luta vai proteger toda a nossa casa. Se um cai, a nossa casa é prejudicada. Nossos filhos são prejudicados. Não é isso? E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, já o sabíamos, da armadilha deles, né, e tinha frustrado, Deus tinha frustrado dos desígnios deles. Voltamos todos nós para o muro, cada um à sua obra. Não vamos parar não, vamos continuar. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um, né, com uma das mãos fazia a obra, com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam, e que tocavam trombeta estava junto de mim. Ó Senhor Jesus. E quando, irmãos, quando chegou no capítulo 6, eu vou ler capítulo 5, versículo 14, só para vocês saberem. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Eu não pesei a ninguém, tá? Eu fiz, né, com meu próprio encargo. Aí, irmão, são 12 anos, tá? Vamos lá, capítulo 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto do nosso inimigo, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias e no vale do Uno, porém intentava fazer-me mal. Quer dizer, veio com outra armadilha, né, tentando negociar paz, mas com a intenção de matar Neemias. Tá?
E vendo que isso também não funcionou, então Sambalate mandou, olha aqui o versículo 5. Então Sambalate me mandou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão agora uma carta aberta. Uma carta aberta. Vocês sabem o que é carta aberta, né? Que todo mundo saiba, né? De teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os teus judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Quer dizer, a acusação de quem está liderando essa restauração dos muros, ou o enviado de Deus para levar o povo adiante, irmãos, é sempre acusado de que ele quer se exaltar, de que sempre ele é acusado de que ele quer ser o quê? Ele quer ser o rei sobre os judeus, tá? Então, ele pôs profetas, falsos profetas, para falarem a respeito de Neemias em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá, ele quer ser o rei, ele quer se exaltar. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente com isso. Aí, irmãos, eles querem que a obra seja, né, largada. Mas, irmãos, não teve jeito. Eu não vou ler tudo isso. No capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Tá? Então, pouco tempo se terminou, né, terminou a reconstrução dos muros. Então, eu mostrar para vocês o início, quando Neemias voltou para a reconstrução dos muros. Pode colocar o gráfico de novo, né? Lá no final, ali mostra reconstrução dos muros, tá? Reconstrução do muro, início dezembro de 445 depois de Cristo, e o fim está marcado 25 de setembro do ano 444 anos. Tá? Então, o muro terminou ali, mas o trabalho de Neemias não terminou. O trabalho de Neemias, irmãos, foi até no ano 432. Enquanto durou, né, a sua responsabilidade de governador de Judá, ele quis trazer a normalidade para o governo de Deus em Jerusalém. Por isso, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, é que hoje nós estamos trabalhando nos muros, não estamos? Graças ao Senhor, nós temos, né, Isaías 66. Nós temos um grupo de pessoas que são, como é que ela fala? Aflitos de coração e abatidos, né? Aflitos e abatidos de espírito, e que tremem da sua palavra. Ou são aqueles que têm amor reverente à palavra do Senhor. Então, irmãos, nós estamos levantando os muros porque nós sabemos que a palavra do Senhor vai realizar a sua obra. E nós estamos confiando que a palavra faça a obra, o poder está na palavra e, de fato, o Senhor está fazendo. Mas, irmãos, levantar os muros ainda não é o fim dos trabalhos. O fim dos trabalhos, irmão, é normalizar a vida dentro de Jerusalém. Deus precisa normalizar tudo. Precisa normalizar o sacerdócio. Precisa levantar os sacerdotes, precisa trazer de novo os levitas, precisa trazer os cantores, precisamos restaurar os porteiros, né? Precisa todo mundo exercer a sua função. E quem é que vai fornecer animais para sacrifício? Estou falando do povo de Israel. Quem que vai trazer, né, lenha para queimar no altar? Quem que vai fornecer, né, o suprimento dos cantores, dos sacerdotes, dos levitas? Irmãos, há muita coisa para fazer. Ainda tem muita coisa que Deus precisa purificar, Deus precisa limpar. Havia muita mistura ainda dentro de Jerusalém. Então, há um tempo. Por isso, irmão, nós estamos nesse tempo para terminar, não só terminar os muros, irmão, nós queremos terminar, normalizar o governo de Deus
em Jerusalém. Eu acredito, irmãos, a hora que terminar o governo de Deus em Jerusalém, normalizar todos os serviços, as ofertas. Por isso nós estamos falando de investidores do reino, sócios do evangelho. Irmão, tudo isso faz parte de normalizar dentro de Jerusalém. Vocês estão me entendendo? E nós estamos nesse processo de normalizar tudo. A hora que tudo estiver andando, irmãos, e o evangelho for pregado a toda a terra habitada, irmão, o Senhor vai voltar. Essa é a nossa esperança. E nós trabalhamos para isso. Não é para nós sermos engrandecidos, não é para nós sermos exaltados, ganhamos a glória, não. Nós não estamos aqui pelo nosso próprio interesse, nosso próprio benefício. Nós queremos que a vontade do Senhor seja feita no nosso meio, o seu governo seja estabelecido, o Espírito tem a liberdade mais uma vez aqui na terra para realizar a obra de Deus, e vamos trazer o reino glorioso do nosso Senhor Jesus de volta aqui na terra. Amém. Jesus é o Senhor. A seleção de Sião é a única, com jogadores de vários lugares do mundo, que jogam unidos com um único propósito: trazer o Senhor de volta. A missão é clara e o campo, muito além do futebol, é um campo de batalha. É um campo que está branco, aguardando a chegada dos missionários energizados com a palavra da vida. Por meio de sua participação, isso é possível. O estádio explode de emoção. A seleção de Sião enfrenta o time Babilônia. Essa é a partida mais aguardada da rodada até aqui. Cada pessoa alcançada, cada casa aberta, é um gol que faz o inferno tremer diante do poder da palavra. Faça parte deste time celestial. As missões do exterior precisam de você, orando, se consagrando e ofertando. O time só estará completo quando alcançarmos os 144 mil focados. Sua oferta é imprescindível para chegarmos lá. Avante 144 mil. Campeão! Pelo reino lutando! Pela missão! Entrego tudo!